Por que o Brasil está no topo do ranking de países onde mais se acredita em Deus? Alô, estimados, professor Djalma Cremonese, analisando a sociedade, a política e a cultura do Brasil. E esse vídeo vai especialmente aos nossos alunos do ensino à distância do curso Ciências da Religião da Universidade Federal de Santa Maria, especialmente para vocês, e que vocês pudessem essa semana, do dia 23, hoje eu estou gravando, de maio de 2023, analisar um pouco esse fenômeno dessa pesquisa da Ipsos, que eu vou explicar para vocês aqui, os dados que eu acho que seria interessante. Bom, a religiosidade é muito presente. Primeiro tópico dessa reportagem, que está aqui na internet, é que Deus está, ou a religiosidade, que é um pouquinho mais abrangente, está muito presente na cultura e também no cotidiano dos brasileiros. Quem de nós já não ouviu a frase, vá com Deus, graças a Deus, Deus me livre, só Deus sabe. Bom, isso são palavras que nós escutamos no cotidiano. Deus está sempre presente na boca dos brasileiros, um povo que vive em um país de maioria cristã, onde cultura e fé estão intimamente ligadas das altas esferas de poder ao cotidiano do cidadão comum, e no qual a vida religiosa muitas vezes preenche lacunas deixadas pelo Estado. Mais abaixo, a reportagem, eu acho que é da BBC, né, que ela explica isso. Então, a primeira ideia é assim: a religiosidade está presente na boca do povo, né? Deus acima de tudo, como diz aí um lema, né? Mas o que nós podemos constatar aqui, as lacunas deixadas pelo Estado em políticas sociais e políticas públicas abrem um espaço para a crença. Então a gente vai perceber dos dados que quanto mais rico for o país, menor será a crença em Deus, porque o próprio Estado resolve as questões materiais e não abre muito espaço para uma crença superior. Você já tem tudo, então você não precisa aclamar as forças sobrenaturais para resolver os seus problemas. Esses são alguns dos fatores que explicam por que o Brasil se destaca quando o assunto é espiritualidade. No topo do mundo na crença em Deus, como vocês já viram no início. Quase 9 em cada 10 brasileiros dizem, por exemplo, acreditar em Deus. Olha, de 10 pessoas, 9 acreditam em Deus no Brasil. Segundo a Global Religion 2023, produzida pelo Instituto Ipsos, que vocês devem ler essa pesquisa. Índice de 89% de crença em um poder superior coloca o Brasil no topo dos 26 países elaborado pelo Ipsos com base em uma plataforma digital online de monitoramento de coleta de informações sobre o comportamento da população desses 26 países. Então o Brasil aparece empatado, sabe com quem? Sim, com a África do Sul, que teve os mesmos 89%, e a Colômbia, países pobres, né? Com 86%, a Colômbia um pouquinho menos, empate técnico dado a margem de erro, que é 3,5%. Veja bem por outro lado, a Holanda, Coreia e Japão são os três com índices de crença menores. Holanda, país europeu rico, Coreia do Sul e Japão, respectivamente 40%, 33% e Japão apenas 19% da população acreditam em Deus. Esses foram os países onde a população menos crê em Deus ou em um poder superior, de acordo com as pesquisas da Ipsos. Então, os países mais ricos. Segundo essa pesquisa do Global Religion 2023, foram coletados 19 mil entrevistas, aproximadamente 1.000 deles no Brasil. Não está incluído aqui países islâmicos, embora o islamismo também alguns foram consultados.
O Brasil ficou 28 pontos percentuais acima da média da crença em Deus. A média desses 26 países foi 61. Então, o Brasil ficou 28 pontos acima. Como diz o especialista Ricardo Mariano, sociólogo da religião, professor da USP, no cotidiano, diz ele, o brasileiro, as pessoas falam em Deus o tempo todo. É algo comum, normal, e é estranho também se alguém reage de forma negativa a isto. Ele ressalta que o Brasil costuma se destacar em pesquisas internacionais sobre religiosidade e fé, porque a crença em Deus e a espiritualidade estão profundamente intricadas na nossa cultura, mesmo que não tenham compromisso com nenhuma religião específica. Então, de acordo com a Ipsos, 70% dos brasileiros disseram que acreditam em Deus, como descrito em escrituras, na Bíblia, no Alcorão. Então, 70%. Os 19% acreditam numa força superior, mas não em Deus, como descrito nos textos religiosos. E apenas 5% disseram não acreditar em Deus ou um poder maior, e 4% disseram que não sabe. E cerca de 2% preferiram não responder. São, como diz o Hélio Gastaldi, ele diz que são dados que estão de acordo com o nosso histórico. Um país onde a religião e a religiosidade têm uma predominância tanto na cultura e na vida cotidiana, quanto nas esferas de poder. Então, há um sincretismo religioso muito grande no Brasil, que você pode se dizer religioso, mas não professa especificamente uma fé em nenhuma instituição. Podemos muito bem, no domingo, ser católicos, na segunda-feira espírita, na terça-feira umbandista, na quarta-feira evangélico, frequentamos um terreiro, né, de uma religião afro. Tudo é sincretismo, tudo é fé, tudo é crença. Mas por que isso tudo? Como diz aqui, há uma ausência, sim, do Estado. É a última ponto da reportagem que diz assim. Segundo Hélio Gastaldi, isso explica os dados que são consistentes. Entre os países laicos, onde a religião é separada do Estado e não há uma religião oficial, a vida religiosa tende a ter maior importância para a população. Onde o PIB per capita, que é essa riqueza de um país em relação à quantidade de habitantes, é menor, ou onde há grandes índices de desigualdade, aponta o especialista. Segundo ele, são locais onde a religião, de certa forma, supre a ausência do Estado. Ela traz um consolo, uma perspectiva de mudança, às vezes até de assistência material, mas também pode ser usada como uma forma de manipulação e ferramenta do poder, como a gente sabe que no Brasil tem muitas religiões, pastores que manipulam os seus fiéis em troca do dízimo, em troca do apoio político, né? Então, nessa pesquisa, por exemplo, 90% responderam que acreditar em Deus ou em forças superiores ajuda a superar crises, como doenças, conflitos e desastre. O catolicismo sempre operou no Brasil, para terminar, como uma espécie de extensão do Estado. Mesmo depois da proclamação da República, afirma o pesquisador. Ao mesmo tempo, havia uma forte perseguição contra outras religiões. O Código Penal de 1890, por exemplo, criminalizava a magia, o espiritismo, o curandeirismo. Havia resquícios disso na legislação até 1985. Até hoje, tem religiões afros que são perseguidas ainda, né, por ter uma outra tipo de crença. Então, as religiões mediúnicas, tanto o espiritismo como as matrizes africanas, tiveram que meio que se adaptar a essas pressões, tentando se enquadrar em algo que era considerado legítimo e aceitável pelos outros. Isso gerou o surgimento desse sincretismo que ultrapassa as barreiras das religiões individuais. Diz ele que, apesar
da opressão da colonização ter vindo embutida com a religião para o Brasil, na forma de religião imposta, de certa forma o povo soube separar Deus do missionário e ficou com a figura de Deus. Segundo o professor Fernando Altmaier, professor das Ciências da Religião da PUC, São Paulo, diz que o alto índice de crença em Deus verificado pela pesquisa também é provavelmente influenciado pelo contexto pós-pandemia, onde o governo foi criticado pela falta de respostas adequadas ao problema. Tivemos quase 700 mil mortos, foram 2 anos de depressão, sofrimento, e sabemos que depois de uma grande crise, as religiosidades e espiritualidades tendem a aumentar, ter uma explosão. Foi assim no Japão após a Segunda Guerra, após a bomba atômica, por exemplo. Então está aí, muito bem. Esses dados são importantes para a gente fazer uma reflexão sobre a fé. Por que o Brasil é um dos países mais crentes do mundo? E essa questão do sincretismo e a questão também da ausência estatal. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida e vamos em frente na pesquisa Professor Djalma Cremonesi.